Preconceito é uma criação humana, ele não é natural. Um animal tem preconceito? Não. Ele tem medo de outra raça, ele tem medo de outro... De um predador. De um predador, ele tem medo de outra espécie, porque pode vir perigo dali. Exato. Mas o animal não é preconceituoso. Não julga, né? Um cachorro não vai olhar com mais interesse para uma Golden Retriever loira. Ele não vai... Exato. Nossa, essa loira aí é mais importante do que se fosse, por exemplo, um pincher. Não, ele não vai pensar assim, ele não vai pensar. Então, o preconceito é uma criação histórica que atende a um grupo, que estabelece um grupo, faz parte dessa revolução cognitiva que a gente inventa narrativas. Mas para se manter no poder também, se manter no poder. É um certo, como a gente fala, uma barreira para essas outras pessoas não subirem, né? Mulheres, negros. Exatamente. Quando o racismo é uma invenção do século XIX, o preconceito é muito mais antigo. Então, o racismo, aí eu queria entender, quando é que o homem olhou para o outro e fala, a cor da pele dele é menos do que eu posso escravizar, quando que acontece isso? Só para lembrar que tanto em Grécia quanto em Roma, em todas as sociedades escravistas, persas, etc., a escravização de um ser humano não dependia da sua melanina. Os romanos tinham escravos germânicos. Eram derrotados em guerras. Houve, em alguns momentos da história romana, antes de uma reforma na República e também em Atenas, eram escravos por dívidas. Ou seja, você não conseguiu pagar e você vai oferecer filhos ou ter que ser escravizado para pagar. Mas geralmente em Roma a escravização deriva de uma derrota em guerra, e aí um romano ele trata o escravizado não exatamente pela aparência. O romano, por exemplo, vai comprar no mercado um professor de grego para os seus filhos. Então lá porque tem gregos escravizados, ele precisa de um escolhe, eu preciso de um professor de grego bem formado. Aí capturamos essa cidade e tem esses professores. Então, por exemplo, grandes filósofos como Epicteto foram escravizados. Epicteto é um filósofo estoico da época de Nero. Ele foi escravizado. Por exemplo, grandes personagens intelectuais foram escravizados. E não era uma questão de pele ou de etnia. Os romanos têm escravizados loiros de olhos azuis. Não? A palavra eslavo, ou seja, os habitantes do leste europeu, deriva de escravo. Porque eram escravizados os eslavos em grande quantidade. Então, associar o escravizado à pele é um fenômeno mais recente, da Idade Moderna. A partir da Idade Moderna, no mundo ocidental, escravizados são afrodescendentes.